dia a todos, que a paz de Jesus continue entre nós. E nesse painel eu gostaria de contar para vocês como é que ele foi introduzido aqui na estrutura do Medinesp. Então acontece o seguinte: uma das coisas que o Medinesp defende, que todas as AMEs defendem, é a utilização de célula-tronco adulta e não de célula-tronco embrionária, uma vez que isso implica na destruição do embrião, que é um ser, né? Então, todos nós somos absolutamente a favor da vida e contra todos os procedimentos que agridem a vida. Bem, acontece que lá na veterinária, que é o meu setor, no departamento de cirurgia e no setor de anatomia, existe uma vertente de pesquisa que trabalha com célula-tronco. Tem célula-tronco adulta, também tem célula-tronco embrionária dentro da ciência, mas, como esse setor está trabalhando com célula-tronco, acabou acontecendo uma coisa interessante. A doutora Maria Angélica Milino, que hoje é chefe, é líder desse grupo de pesquisa, ela foi me orientada no mestrado e no doutorado lá, há muitos anos atrás. E o ano retrasado, 2011, ela esteve no Canadá, num congresso de célula-tronco. E ela veio muito entusiasmada, porque lá ela conheceu o Dr. Yamanaka, que agora foi Prêmio Nobel de Medicina por trabalhar com célula-tronco adulta. E quando ela voltou do Canadá, ela me contou, ela disse assim: professora, a senhora, porque ela sabe que eu defendo esse paradigma, né, a favor da vida, ela disse: a senhora não sabe, a estrela do congresso foi um médico japonês que trabalha com célula-tronco adulta, e foi uma beleza, por isso, e contou, e contou, e contou. Então, sinalizando que todo o pessoal que trabalha com célula-tronco embrionária teria ficado num plano mais menor, não é? Porque a célula-tronco adulta, através do Dr. Yamanaka, acabou roubando a cena, né, Sarmento? É. Então, eu já contei isso para a doutora Marlene, que é presidente das AMES e que defende esse paradigma a favor da vida e contra a utilização de célula-tronco embrionária. Bom, não bastasse isso, ano passado, a doutora Maria Angélica Milino foi para o Congresso Mundial de Célula-Tronco no Japão. E ela lá se encontrou outra vez com o doutor Yamanaka, com a equipe dele, trouxe uma coisa desta altura, de separatas e literatura, que ela andou pegando por lá, e veio contando tudo, e eu fiquei muito entusiasmada. Aí falei: doutora Marlene, a Angélica foi para o Japão, encontrou o doutor Yamanaka e tal, vocês precisam se encontrar para ela lhe contar tudo o que aconteceu lá. Então, eu combinei com a doutora Marlene de mandar um táxi buscá-la, marquei com a doutora Angélica na USP, e a doutora Marlene foi à USP um dia. A doutora Angélica montou um verdadeiro congressinho para a doutora Marlene assistir, dos pós-graduandos, como era o caso do Sarmento, dos pós-graduandos que trabalhavam com célula-tronco. Então, cada um, durante 10, 15 minutos, apresentou a sua pesquisa. Olha, foi um momento mágico, porque eu apresentei a doutora Marlene para os pós-graduandos, dizendo resumidamente quem ela é, porque não dá para falar da doutora Marlene em poucos minutos, né? E depois, a Angélica falou: doutora Marlene, eu gostaria que a senhora falasse com os pós-graduandos. E ela falou, defendendo a vida, falou da célula-tronco. Sabe aquela coisa assim que arrepia de cima para baixo, de baixo para cima? Eu falei: olha, a espiritualidade deve estar toda aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Sabe aquilo que vai indo, de repente você se vê num momento especialíssimo, como era aquele? Eu falei: meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, a doutora Marlene falou com os pós-graduandos, né, Sarmento? Falou da valorização da vida, contra o aborto, enfim, deu uma mensagem lá que foi muito, muito bonita. E nesse momento, então, depois de assistir todos os vídeos dos pós-graduandos, ela ficou tão animada que ela disse: olha, eu quero convidar vocês para participarem do Medinesp, que vai acontecer o ano que vem lá em Maceió, para vocês apresentarem esses trabalhos lá. Então, o pessoal ficou animado e tal. Mas depois uma coisa, um vai para lá, outro vai para cá, o orientador viajou e não tem verba, aquelas coisas, né, Sarmento? O Sarmento, que terminou o doutorado dele nessa linha e mora aqui em Aracaju, então ele disse: não, o Sarmento vai, né? E ele mesmo se dispôs com muita boa vontade a vir, então por isso é que as coisas estão aqui. Por quê?
todas as pesquisas, mesmo que depois tenham finalidade o ser humano, elas ainda são feitas em animais. E também dentro da veterinária, como foi o caso da tese do Sarmento, a gente faz visando o benefício do próprio animal. Então ele utilizou cães da clínica que tinham problemas, de lesão toracolumbar. Então, a finalidade foi o tratamento dos animais, mas isso tem no desdobramento tem uma outra vertente, que é a utilização de célula-tronco adulta, né? Então, por isso é que esse painel está inserido aqui. E para o Sarmento eu queria dizer o seguinte, que tudo que a gente faz aqui, essa pesquisa dele, todas essas outras pesquisas, elas estão inseridas aqui porque nós defendemos a vida, somos a favor da vida. Então tudo que for em termos de pesquisa, de conhecimento, que valorize a vida, que valorize o bem-estar dos seres, sejam animais ou seres humanos, nós então acolhemos, viu, Sarmento? Por isso é que você foi convidado para vir aqui ao Congresso. Então, sem mais delongas, eu quero dizer da alegria de estar aqui junto com o meu grande amigo, Dr. Décio Iandoli, de receber o Sarmento, né, representando esse grupo, e passo a palavra a ele, porque ele tem 45 minutos para a sua exposição. Fica à vontade, viu, Sarmento? Por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Para mim é um prazer sentar ao lado da professora Ivênia, que compôs a minha banca de doutorado, pessoa de uma competência que eu não preciso estar falando aqui, para apresentar um pouco do trabalho que eu fiz durante a minha tese para vocês, tá? Eu, assim como a professora Ivênia, eu sou um defensor da melhoria da vida, tanto para os animais como para os seres humanos, e como ela colocou, embora os estudos que a gente costuma fazer sejam sempre voltados para a espécie humana, eu, como veterinário, me preocupo também e bastante com a saúde dos animais, até porque foi o juramento que eu fiz e é isso que eu pretendo seguir durante a minha vertente aí como pesquisador. Vou começar... Posso sim. Vou dar uma adiantada então, pessoal, tá? Esse tema foi a minha tese de doutorado, tá? Que é a utilização de células-tronco de medula óssea de fetos caninos em cães adultos com lesão medular toracolumbar crônica, tá? O que acontece, pessoal? A lesão medular, especialmente quando é instalada de forma súbita, que é o que normalmente acontece, ela é uma das lesões mais devastadoras, tanto do ponto de vista físico como psicológico, por conta dos prejuízos que ela traz, tá? E a incidência em humanos é de 15 a 40 por milhão de habitantes. E geralmente afeta indivíduos no auge da idade produtiva. E a falta de tratamentos em lesões medulares crônicas é um desafio tanto para nós, médicos veterinários, como para os senhores médicos humanos, tá? No caso das lesões agudas, nós temos o tratamento através de medicamento na veterinária, tá? Ou procedimento cirúrgico. Às vezes, no caso de extrusão discal, que eu vou estar falando um pouco mais na frente, a cirurgia, ela resolve o problema, normalmente. Ela é diretamente proporcional ao tempo. Quanto mais rápido, maior o sucesso da cirurgia. Isso na medicina veterinária. E as lesões crônicas, por conta da cronicidade mesmo, elas não têm indicação cirúrgica, porque já é comprovado, né, em trabalhos que o animal dificilmente vai voltar a deambular normalmente, após uma lesão crônica. Alguns autores falam em 72, alguns autores falam em 96 horas, mas passou desse período, a chance do animal voltar, realmente ela diminui bastante, tá? E essa falta de tratamento é que leva a gente a buscar nova terapia. E aí é o que surge, aí onde surge a terapia celular, tá? Ela está crescente nos últimos anos, os senhores já devem ter lido bastante a respeito, né? Como ela está crescendo aí, em diversos tipos de tratamento. Ela está trazendo bons resultados, tanto em animais como em humanos, hoje. E a busca, o que a gente procura uma das várias perguntas que nós temos qual a melhor fonte de célula? De onde a gente vai tirar a célula para determinado tipo de patologia? Tá? O que são as células-tronco, pessoal? Vou falar um pouquinho para vocês sobre células-tronco, para a gente poder estar
está se familiarizando com o tema, porque eu acho que não sei se é do conhecimento de todo mundo, né? A questão da célula-tronco. Então, as células-tronco, elas são células que podem se autorreplicar, gerando novas células-tronco, ou elas podem se diferenciar em diversos tipos celulares. Ela tem uma plasticidade muito grande, a célula-tronco, tá? Então, hoje nós sabemos que existem várias fontes de célula-tronco no organismo e que elas têm essa capacidade de migrar para o tecido lesado e está fazendo essa reparação. Tá? Os tipos de célula-tronco, nós temos a totipotente, a multipotente, a pluripotente e a unipotente. Como a professora Ivina bem colocou, tá, pessoal? Hoje existem umas células chamadas iPS, que são as Induced Pluripotent Stem Cell, que elas são células adultas, que através de fatores de reprogramação, elas conseguem ter a mesma plasticidade das células-tronco embrionária. Ou seja, hoje, por questões éticas, por questões legais, a utilização de células-tronco embrionárias ela está caindo, por conta da descoberta dessas iPS. Inclusive, foi o Dr. Yamanaka, né, que foi como a professora colocou, foi o ganhador do Prêmio Nobel, que foi o primeiro a conseguir reverter. Ele fez uma reprogramação celular e essa célula voltou da fase adulta para a fase embrionária, com as características, com a plasticidade dessas células. Hoje já é um pouco mais, vamos dizer, mais fácil de se trabalhar com as iPS, porque alguém teve que fazer primeiro, né? Pega-se a receita e tenta se copiar. Então, hoje em dia, os senhores já devem ter ouvido falar bem menos em célula-tronco embrionária. Aquelas questões, aquelas polêmicas. Hoje em dia, realmente, as iPS elas estão dominando, estão tomando conta das células-tronco embrionária. Tudo bem? E o que nós podemos gerar através da célula-tronco? Praticamente tudo. Tá? Hoje a gente consegue diferenciar essas células em praticamente todos os tipos de tecido in vitro, em laboratório. Tá? A questão é como fazer isso. Tá? Então, durante o cultivo de células, nós temos meios para colocar, para induzir essas células a se diferenciar no que a gente precisa, no que a gente quer. Tá? Então, as células mesenquimais, só um adendo, existem dois tipos de células, células mesenquimais e células-tronco. As mesenquimais e as hematopoéticas. A gente trabalha com as células-tronco mesenquimal. Tá? Então, ela tem condições de diferenciar nesses diversos tipos de tecido que os senhores estão vendo aí. Isso tudo, todos esses tecidos aí, hoje já são elucidados, hoje já existe a diferenciação nesse tipo de tecido. Por que o cão? E a outra coisa, pessoal, que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu escolhi trabalhar com esse tema exatamente porque o cão, tá? Por ser um modelo, ele não precisa que a gente faça uma intervenção, que a gente provoque um modelo, tá? Existe a casuística clínica, que ela é grande, por conta principalmente dos acidentes automobilísticos e da extrusão discal, que ele torna o cão um modelo muito semelhante à lesão em humano, tá? Então, assim, a gente não precisa pegar um cão saudável e fazer uma lesão nele. Ele, naturalmente, ele já possui essa lesão ou por conta de um acidente. Então, fica muito mais, muito melhor, muito mais interessante para mim. Eu não teria coragem de fazer isso realmente num animal saudável, fazer ele ficar doente para depois tratar ele. Essa questão natural, ela envolve algumas, como é que eu posso dizer, alguns detalhes, né, como a homogeneidade da lesão, que a gente não tem uma lesão homogênea, independente por conta disso, por conta de tecido natural, mas isso a gente releva e procura tratar o indivíduo de uma forma, o indivíduo, não o grupo, tá? O que é que a gente precisa, né? Para uma aceitação científica, o modelo animal é determinado pela relevância clínica na instituição de uma terapia, tá? O quão similar ao modelo é do ponto de vista clínico e histopatológico à doença em humano. Esse histopatológico, pessoal, não foi feito no meu trabalho por uma questão lógica, né? Nós não temos como retirar uma amostra da medula espinhal para fazermos esse tipo de estudo. Esse é outro empecilho que nós temos na obtenção de resultados, tá?
Mas aí agora com os avanços, nós temos agora as nanopartículas magnéticas, nós temos a ressonância magnética, que pode estar nos mostrando se essas células foram parar onde a gente quer. Então isso tudo, a gente esbarra em alguma coisa, a gente cria atalho para não parar o trabalho, tá bom? E em caso de desenvolvimento de modelo, a facilidade de se produzir lesões idênticas em todos os animais. A gente também não consegue isso, não conseguiu isso no meu trabalho. Independentemente da gente procurar fechar um grupo, não tem como a gente ter lesão idêntica. É impossível. Outra coisa que ocorre muito nos animais é a extrusão discal e a protrusão discal. O que é isso? O núcleo pulposo, né, no caso dos animais, principalmente pelas raças, são chamadas raças condrodistróficas, nós temos aí o salsicha, que é o teckel, né, que é o principal, é o campeão em casuística, mas nós temos também o Yorkshire, nós temos o Poodle, algumas raças que elas têm predisposição genética a esse tipo de patologia, a extrusão discal. Esse disco ele extrui, ele comprime a medula e esse animal passa a não exercer mais a sua deambulação normal, por conta desse tipo de patologia. Aqui só mostrando para vocês, né, o Hansen 1 e o Hansen 2 é só uma questão de denominação. Aqui o ânulo fibroso se rompe, esse núcleo pulposo vaza, extravasa e ele comprime a medula. Tá? A doença do disco intervertebral nos cães, ela depende muito do quê? Da quantidade de material, da força dessa extrusão, que hoje em dia nós temos é nova essa nomenclatura, né? A explosão discal, a gente não consegue, ela extrui com tanta força que a gente não consegue achar durante o exame resquício de material, tá? A gente só consegue achar a medula lesada. E a relação entre o diâmetro medular e o canal vertebral, ou seja, em determinados lugares, o diâmetro vertebral ele é menor ou ele é maior. Se ele for menor, quanto mais material comprimir, pior para o animal, naquela altura da lesão. E de acordo com a gravidade, divide-se em grau 1, 2, 3, 4 e 5. Nós programamos trabalhar com animais do grau 4 e 5. São animais com paraplegia e ausência de dor profunda, que na veterinária é um dos parâmetros principais. Tá? Nós temos como objetivo geral desse trabalho, tivemos avaliar clinicamente cães com lesão medular crônica, né, submetidos à aplicação de células-tronco, e como objetivo específico avaliar mediante teste comportamental, porque ao contrário dos seres humanos, a gente não tem como perguntar, né, ao animalzinho o que é que está acontecendo, então a gente tem, existem testes comportamentais, existem tabelas de pontuação que a gente utiliza, avaliar o potencial terapêutico dessas células e avaliar através de ressonância nuclear magnética essa imagem, se houve uma melhora ou não, se houve uma melhora clínica de imagem, só houve uma melhora clínica ou só houve uma melhora de imagem nesses animais. A nossa hipótese é se a terapia celular é eficiente no tratamento de cães com lesão medular crônica, tá? Foi a nossa hipótese. E aqui, pessoal, só no material e método mostrando para vocês, esse foi um trabalho de uma colega nossa do departamento. O que acontece? Para se utilizar essas células, não é simplesmente pegar, tá? Tem que se fazer todo um estudo dessas células, estudo de marcadores específicos, estudo de diferenciação, estudo de potencial teratogênico dessas células. Então, a coisa é um pouco mais complexa do que se parece à primeira vista. Então, todos esses estudos têm que ser feitos, eles são publicados, e aí sim nós podemos pegar essas células e dizer, não, essas células são seguras, nós podemos utilizar essas células para a terapia celular. Como nós sabemos, né, todo procedimento cirúrgico, todo procedimento anestésico, ele tem um risco que é inerente ao próprio procedimento, né? Então, o que nós fazemos nos animais? O pré-operatório, o hemograma completo, perfil renal e hepático, o eletrocardiograma e a ressonância magnética, para que a gente pudesse ter certeza que aquele animal estava no perfil do nosso trabalho. Animais com secção total de medula, por exemplo, que foram achados durante o exame de ressonância, não puderam fazer parte do trabalho, tá? A professora, não sei se vocês têm conhecimento, mas na medicina veterinária existem muitas campanhas de castração. Tá? Essas campanhas de castração foi de onde nós coletamos o nosso material. Tá? Então nós pegávamos os fetos oriundos dessa campanha de castração e através dele nós retirávamos a nossa medula óssea, né, fetal, para então dar início ao nosso trabalho de cultivo, trabalho de diferenciação e trabalho de aplicação.
Aqui só para uma questão de informação mesmo, né? O meio de cultivo foi utilizado. Aqui nós temos a nuvem, né, que nós chamamos, com as células. E aqui as células já em cultivo, já aderidas em placa, tá? Aqui nós temos o procedimento cirúrgico, é uma hemilaminectomia, tá? A gente chega no ponto que a gente encontrou da lesão através da ressonância e a gente no trabalho aplicou essa célula em 3 diferentes pontos. Um ponto no foco principal da lesão, um ponto cranial à lesão e um ponto caudal à lesão. Qual foi a nossa ideia? Fazer uma ponte dessas células entre a parte que não estava funcional e a parte funcional da medula, para que a gente pudesse ter, voltar a ter esse trânsito normal de informações. Outro ponto que deve ser frisado, que é muito importante nesse tipo de trabalho, é a fisioterapia. Por quê? Porque nós sabemos que há uma hipotrofia, né, muito grande, esse animal, com atrofia, por conta da falta de uso, né? Esse animal ele fica com a musculatura comprometida, ele fica com um problema articular muito grande, por conta desse desuso, por conta dessa utilização de cadeirinha de roda, ou às vezes nem cadeirinha de roda. Então, há um comprometimento muscular e articular muito grande. E isso a gente tenta corrigir e a gente tenta minimizar com o uso de fisioterapia. Através de esteira, através de goniometria, através de ultrassom, enfim, todas as ferramentas fisioterápicas que nós temos, nós procuramos utilizar nos animais. E a ressonância magnética, né, porque é um exame padrão ouro em lesões neurológicas, né, nos vai dar um diagnóstico preciso da lesão e permite uma comparação de imagem pré e pós-terapia. Tá? Isso aqui, como eu falei, foram os sinais que o animal apresentava, né, paraplegia, ausência de propriocepção, ausência de dor profunda e diagnóstico de compressão. Isso aqui, pessoal, como eu falei para vocês, foi o que nós utilizamos como parâmetro. É uma tabela chamada tabela de Obe, né, teste de Obe, da professora Natasha Obe, que é a professora da Carolina do Norte. Eu tive a oportunidade de passar 30 dias lá com ela, exatamente estudando o trabalho dela em relação a isso. E aqui nós temos uma pontuação que vai de 0 a 14, que 0 é a ausência total de movimentos e o 14 é uma marcha normal. Tá? Então nós pontuamos o nosso animal de acordo com essa tabela. Agora vamos começar os casos clínicos aqui. Esse aqui é o bonde, tá? É um macho, um Lhasa, 6 anos, estava paralisado há 1 ano e meio. O problema dele foi extrusão de disco. Ele apresentava uma paralisia flácida, com pouca contratura muscular, tá? Passa esse vídeo aqui. Esse vídeo foi ele no pré-cirúrgico, tá? Ele andava realmente se arrastando, tá? Desculpe. E aqui, pessoal, depois de feito todo aquele procedimento que eu passei para vocês, fisioterapia, eu vou estar passando agora, em sequência, o que nós observamos com o passar das sessões de fisioterapia, principalmente de hidroterapia, tá? Aqui é ele na hidroterapia 1 semana, né? A gente pode observar que ele possui ainda uma dificuldade, né, em apoiar os membros. Eu não sei se está muito rápido o vídeo, se vocês quiserem eu posso passar novamente. Vocês conseguiram ver o vídeo? Então vamos. Aqui a hidroterapia após 30 dias. A gente pode ver que no membro direito ele já possui um apoio maior, embora ainda seja o membro esquerdo um pouco cambaleante, né? A gente pode estar percebendo isso aí, essa falta de apoio dele, essa falta de propriocepção. Aqui a hidroterapia após 60 dias, a gente pode observar que ele realmente já consegue, né, firmar um pouco melhor, ele está menos hesitante na hora de apoiar o membro, tá? E aqui, pessoal, foi nossa maior alegria, foi inusitada essa filmagem, tá? Ele saiu correndo e de repente ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu levantar, né, se apoiar, mexer a cauda para poder fazer xixi, tá? Então foi esse vídeo aí foi o vídeo que deixou todo mundo eufórico,
me deixou radiante na época. Só que o que acontece? Esse animal, infelizmente, ele veio a óbito por questões que não tem nada a ver com o procedimento. Ele pegou leptospirose e ele veio a óbito. E como eu falei para vocês, o contato que eu tenho com esses proprietários ele era muito grande, porque a gente nunca sabe quando esse animal vai vir a óbito. Ele tem problemas e o que acontece? Depois que ele veio a óbito, a proprietária não nos informou e nós terminamos perdendo a possibilidade de se fazer um estudo mais aprofundado desse animal. Então, que era o nosso animal, podemos dizer assim, foi um dos resultados maiores que nós tivemos durante o estudo. Esse aqui era o Johnny Walker. Era um vira-latinha, tá aproximadamente 2 anos, a gente não sabe a idade exata porque ele foi resgatado. E ele foi oriundo de trauma. Ninguém sabe se foi atropelamento ou se foi maldade. Tá? Se alguém deu uma cacetada realmente nele, ninguém tem... A proprietária não tinha como saber. Acha que foi isso porque ele só apresentava lesão na coluna. Não apresentava escara, nem nenhum indício de atropelamento. Aqui é ele, deambulando, né? Que sou eu correndo atrás dele, apoiando ele com uma faixinha, tá? Aqui é ele logo uma semana após a cirurgia, 15 dias, desculpem. Ele era um animal que ele apresentava já, pessoal, um resultado prévio melhor do que os outros, tá? Então a gente tem ele realmente está melhor, se a gente for olhar. Mas ele não tinha esse tipo de deambulação ainda, antes do tratamento. Tá? Aqui ele com 60 dias. A gente pode ver uma deambulação boa, né? Se a gente for levar em conta como ele chegou, tá? E aqui nós temos ele na prancha de equilíbrio, que a gente coloca ele para estimular isso aí. A gente pode ver que ele conseguiu firmar, embora sem equilíbrio, né? Querendo cair, querendo pender, mas ele conseguiu se firmar durante algum tempo na plataforma de equilíbrio. Aqui nós temos o outro, que é um Lhasa, é o macho, né? Esse aqui era o Juquinha. A extrusão também, paralisada há 2 anos. Que é ele andando, tentando, né? Se arrastando. Aqui ele com 30 dias. A gente já consegue ver uma diferença, né? Se a gente for levar em conta como ele se apresentava. Isso aqui é ele no skate, que também é uma forma, a gente consegue estar vendo aí 30 dias, tá? Esse apoio que a gente está fazendo, que o fisioterapeuta está fazendo, é um apoio mínimo, né? Já para estimular ele realmente a estar se movimentando, a estar colocando o membro no chão mesmo e estar ele mesmo empurrando. Aqui é ele com 60 dias, né? Pós-operatório. Podemos ver aí que existe um pouco de incoordenação, mas ele está bem melhor quando comparado ao vídeo primeiro, né? E aqui foram nossos resultados em forma de tabela, né? Em forma da escala de Obi, como nossos animais se apresentavam e como eles se apresentaram após a terapia, tá? Aqui o resultado mesmo em forma de descritiva, né? Como esses animais se apresentavam. Então os animais passaram de 0 a 3. Eu não coloquei todos os animais, pessoal, porque teve alguns animais que não apresentaram tanta melhora, tá? Não foram todos os animais que apresentaram esse tipo de melhora. Mas animais subiram na escala de 4 para 9, de 6 para 10, de 3 para 9. Então alguns animais tiveram uma melhora que nós podemos considerar muito satisfatória, tá? Então, as conclusões que nós temos desse trabalho é que o implante heterólogo de células-tronco, né, medula óssea fetal, mostrou seguro a curto prazo, não apresentando qualquer tipo de rejeição do ponto de vista clínico. Por que a gente fala do ponto de vista clínico? Porque, como eu falei no começo, nós não temos acesso a essa medula para saber se houve uma rejeição a nível celular, a nível local.
tá? A nível clínico não houve qualquer tipo de rejeição, até por conta desse todo o estudo prévio que foi feito por nós para utilizar essa célula, né? Aquele estudo que eu falei para vocês, de compatibilidade, potencial teratogênico, enfim. A realização de 3 meses de fisioterapia para a recuperação do paciente é um tempo curto, tá, pessoal? E outra coisa, nós temos muito problema porque nós lidamos com animal de proprietário. Qual é o problema disso? Nem todo proprietário está comprometido com o nosso trabalho, tá? Então, o que acontece? Tinha proprietário que tinha o tratamento pago, tá? Só para ressaltar, todo esse trabalho ele foi bancado pelo Hospital Cães e Gatos de Osasco e a USP e o INCTC de Ribeirão Preto. Eu vou dando meus agradecimentos. Mas o proprietário, muitas vezes, ele faltava, ele não ia. E isso acaba comprometendo o nosso trabalho, comprometendo o nosso tratamento. Então, não tem como, a gente tem que achar agora uma maneira de fazer com que esse animal ele vá realmente para a fisioterapia, porque senão o nosso trabalho não vai colher os frutos que nós esperamos. O sucesso na recuperação está altamente relacionado ao encontrado nas imagens, tá? Determinadas medulas estavam muito feias. Se a gente for colocar a palavra, quando a gente fazia cirurgia, que a gente observava a medula, o aspecto dela estava feio, e outras não. Outras estavam aquele aspecto limpo, aquele aspecto bonito. E isso aí teve muito a ver, teve uma implicação muito grande no que diz respeito ao sucesso da terapia, tá? E até o presente momento, né, a hemilaminectomia mostrou segura, não apresentando complicações pós-cirúrgicas. Isso é só uma conclusão, mas esse já é a cirurgia de eleição, né, para esse tipo de caso, então já era esperada essa conclusão. Embora se observe uma melhora clínica considerável nos nossos pacientes, os achados de ressonância nuclear magnética apontam para uma estagnação e em algumas vezes a progressão da lesão, ou seja, a clínica do animal se mostrava melhor, mas a imagem do animal, ela estava do mesmo jeito ou algumas vezes pior. Havia uma progressão da lesão. Tá? Embora o número de animais selecionados para esse tipo de estudo não seja grande, a inclusão de animais com outras patologias associadas, ela compromete as avaliações. Por exemplo, é comum que animais com lesão medular, eles tenham também luxação de patela, tá? Eles tenham complicações articulares. E isso, pessoal, isso compromete demais o nosso estudo, porque a gente não sabe se o que está deixando aquele animal impossibilitado de deambular é a medula, ou é a luxação de patela, ou é o comprometimento articular. Então, a gente tem que tornar esse grupo o mais homogêneo possível e para poder conseguir mesmo ver o efeito da terapia. E considerando a falta de perspectiva de retorno funcional em lesão medular crônica, a terapia celular surge como uma alternativa viável a ser explorada e desenvolvida para a obtenção de resultados promissores. Ou seja, não é um trabalho que se deve parar. Eu terminei minha tese, eu defendi minha tese, mas a professora Maria Angélica Miglino, que foi minha orientadora, ela vai dar continuidade a esse trabalho, vai dar continuidade a essa seleção de cães, para que a gente possa estar melhorando. Esse foi um trabalho pioneiro, tá? Foi o primeiro trabalho a utilizar ressonância magnética, que a gente não tinha no Brasil para veterinária. A primeira foi instalada no Hospital Cães e Gatos, se eu não me engano, em 2010, 2009 ou 2010. Foi justamente a que nós utilizamos. Então, assim, o que a gente tem é que dar continuidade ao trabalho. Pegar os erros desse trabalho, que houveram erros, a gente tentar minimizar, né, esses erros para acertar nas próximas vezes. Aqui um agradecimento, né, ao Hospital Veterinário Cães e Gatos de Osasco, que foi quem nos recebeu de braços abertos, né? Ele cedeu toda a sua estrutura e não nos cobrou por isso. Nossos animais faziam todos os exames, nossos animais fizeram ressonância. Ao Hospital da Carolina do Norte, né, à Universidade de São Paulo, ao CNPq e ao INCTC, que foram agências de fomento, né, que foi quem bancou essa pesquisa. Uma homenagem do nosso trabalho aí aos nossos queridos pacientes, né? E o Bolo, o Fred, o Nishin, o Johnny Walker, o Sadam, o Bonde e a Maixa, tá? A Maixa, ela infelizmente não pôde participar do trabalho por conta de uma secção total que só foi descoberta na ressonância.
E, pessoal, agradecer a vocês com esse último slide que mostra a caminhada, né? O que a gente, como cientista, tem para passar é que a terapia celular, ela já foi iniciada, ela já está produzindo frutos e a gente está nessa caminhada aí, em busca de resultados melhores, em busca de terapias novas, em busca de novas perspectivas de tratamento, tanto para as lesões crônicas como para as lesões agudas, tanto em animais como em seres humanos. Muito obrigado.